Opa! Fala, Will, beleza? Deu Boa certo, tarde, hein? tudo bem? Caramba! Dois idosos mexendo aqui. Pior, cara. Estamos aprendendo com essas tecnologias, né? Sim. Então vamos lá. Então, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer à FIEP Brasil pelo convite e agradecer ao professor Tiago Diniz aí por aceitar participar dessa live com a gente. Então, desde já, Tiago, muito obrigado. Sei que o convite foi de última hora, né? Mas é Me assim que pegou os de testes surpresa, são igual eu te feitos, né? falei, me pegou um pouco de surpresa, mas fiquei bem feliz com o convite. Queria agradecer você pelo convite, também a FIEP Brasil, né? Muito obrigado, Tiago, pela participação. Então vamos lá, só para o pessoal também conhecer um pouquinho de nós, né? Até como anfitrião aqui da FIEP, eu vou começar a me apresentar para que o pessoal saiba. Então, meu nome é William Tebar, eu sou delegado adjunto da FIEP São Paulo e membro da comissão científica da FIEP. Então, eu sou mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, né, em saúde coletiva, e doutor em Ciências da Motricidade pela Unesp. Então, recentemente eu tenho atuado na linha de pesquisa de atividade física e saúde, né? E também tratado atividade física, comportamento sedentário e a quebra do sedentarismo com os desfechos de saúde. Então, basicamente, seria essa a minha característica, no caso. Então, eu queria pedir para o professor Tiago que também se apresentasse aí, para o pessoal também saber e se identificar, caso a área seja correlata também. Fica à vontade, Tiago. Beleza, ó, eu sou formado em Educação Física pela Unesp, também sou mestre em Ciência da Motricidade, o Will é doutor em Ciência da Motricidade, eu sou mestre, fiz lá na Unesp de Rio Claro. E atualmente eu sou estudante de doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E acho que é isso. Eu comecei muito minha carreira lá quando eu comecei na graduação. Eu avaliava muito, o foco da minha graduação, do meu TCC, foi atividade física e desfechos de saúde. E aí no mestrado eu continuei trabalhando muito com atividade física e desfechos de saúde, mas também migrei para pouco para a área de exercício físico, um pouco para a área de inflamação crônica. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o doutorado na USP, no qual a gente lá na USP a gente avalia de uma forma mais molecular, a gente tem desenho experimentais para avaliar basicamente como que o exercício ele afeta diversos tecidos e como que isso gera os efeitos prolongados do exercício e também os desfechos de saúde que a gente tanto observa com a prática de exercício físico. É mais ou menos isso, é uma introdução bem básica do que eu venho fazendo. Legal, Diego. E assim, né, ao longo dessa nossa carreira acadêmica, a gente acaba trabalhando com tanta coisa que fica até difícil sintetizar, né? Acredito que à medida que a gente vai amadurecendo na vida acadêmica, a gente vai tomando uma linha de pesquisa mais sólida, né? Mas a gente está aí para todas as atividades. E recentemente a gente tem participado aí de uns artigos a respeito da pandemia, né? E dos Sim. efeitos da pandemia nos hábitos de vida e na saúde. E até por isso que a gente está aqui hoje, né, falando desse tema, que é a Covid e sedentarismo, se são duas pandemias, né? E eu queria aproveitar também para trazer alguns dados para o pessoal que está acompanhando, que, assim, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% da população adulta, 31% da população adulta, ela é insuficientemente ativa, né? E nós temos aí uma taxa de mortalidade anual em torno de 3,2 milhões de mortes por ano atribuídas a essa atividade física insuficiente. Né? E sem contar que as mortalidades por doenças cardiovasculares, elas atingem mais de 18 milhões de mortes ao ano. Então, nós vivemos aí em paralelo a uma pandemia que já vem acontecendo na nossa vida. E agora passa a ser ainda mais agravada por toda essa condição que nós temos enfrentado da Covid-19. É interessante você falar isso de uma pandemia, porque justamente essa pandemia a gente conhece desde 2020, né? Começou no final de 2019, a do Covid, mas a pandemia da prática insuficiente de atividade física, ela foi mencionada a primeira vez no artigo da Lancet em 2012. Então, a gente faz 8 anos que a gente vive numa pandemia de prática insuficiente de atividade física. E eu acho até interessante a gente conceituar aqui, fazer algumas definições, Will, para a galera. Claro. Eu sei que a maioria é da área da educação física, mas alguns termos ainda a gente vê muito mal colocado
tanto na prática quanto a gente olha para estudos científicos, né, para a literatura, confusão entre o termo comportamento sedentário, prática suficiente de atividade física, atividade física, Inativo. inatividade física, eu estava com o nome em inglês na Exato. cabeça, não conseguia lembrar em português. Inatividade Exato. física, então esses termos eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo para conceituar melhor, definir. Com certeza, Tiagão. Eu vou. A gente vai fazendo um bate-bola aqui. Se eu Muito esquecer bom, alguma coisa, você me complementa e assume a fala sempre que muito você bom. precisar. Tá ok? Então, assim, o que que é importante a gente falar, né? Essas evidências da relação da atividade física com a saúde, elas já datam de longo período, né? Da década de 50, 1948. A gente teve aquele estudo clássico do Framingham, que analisou a relação dos motoristas de ônibus em Londres e os cobradores, né? Para quem Eu não acho muito sabe, os legal esse ônibus em estudo. Londres. Eu acho que, para mim, é um dos estudos mais fantásticos que eles fizeram na área. Exatamente. Então, Se eu não assim, me engano, como a gente está. Jerry Morris, se eu não me engano, é o Jerry Morris, e foi muito bacana. Foi um divisor de águas na área da saúde e da epidemiologia. Exatamente. Então, assim, para o pessoal entender, né, as principais evidências que eles encontraram naquela época foi que os cobradores eles tinham menos problemas de saúde do que os motoristas, né? E passaram a investigar. Nesse caso, Londres tinha aqueles ônibus de 2 andares, né? Acho que até hoje ainda tem. Sim, clássico, né? E os cobradores eles eram encarregados de retirar os bilhetes dos passageiros, né? Subir e descer os andares do ônibus, ajudar os idosos a descer e subir do ônibus, enquanto que o motorista ele permanecia ali sentado na condução do veículo, né? E aí essas observações é até uma característica dos estudos epidemiológicos que grande parte desses estudos eles partem de uma observação, né, dos fenômenos que vem acontecendo em relação à saúde, depois a descrição desses fenômenos e depois as análises das associações desses fenômenos, né? E a partir Sim. daí a gente vai traçando possíveis hipóteses, né? Seja ela de cunho de base fisiológica, de base comportamental, para definir quais seriam as estratégias. E a partir daí a gente traça intervenções, ensaios clínicos e etc. Então, assim, nesse ponto, tudo parte muito da epidemiologia, né? E esse estudo foi um grande divisor de águas na nossa área. E passou -se a investigar, pô, mas qual era a relação que os cobradores tinham de diferente com o motorista? Então, durante o trabalho, a maior parte da atividade do motorista era sedentária, né? E isso passou a ser investigado com maior profundidade também em outros domínios, como estudos da equipe de telégrafos também, se não me engano, onde os separadores de cartas que ficavam nas mesas separando as correspondências também tinham uma maior incidência de problemas de saúde quando comparado àqueles que saíam para entregar. E nesse ponto a gente começa a ter aí um princípio da evidência do quanto a atividade física ou a falta dela passaria a influenciar na saúde. Então é importante a gente caracterizar aqui para as pessoas que a atividade física ela é considerada, ela tem um amplo conceito. Então ela trata de todo e qualquer movimento realizado pela musculatura esquelética que aumente o nosso consumo energético acima dos níveis de repouso. Então, qualquer atividade que a gente faz no nosso dia a dia, em diferentes domínios, ele é uma atividade física. Lembrando que o Sim. exercício ele é uma subcategoria, né? Ele é atividade física planejada, sistematizada, com o objetivo de adquirir alguma melhora. E isso é uma parte específica da atividade física. Mas quando a gente está lavando o nosso carro, quando a gente está passeando com o cachorro, brincando com o nosso filho, limpando a casa e qualquer outra atividade do cotidiano, nós também estamos realizando atividade física. Então isso é muito importante que o pessoal tenha claro, de que atividade física não é sinônimo de exercício, não tão somente. A gente costuma falar que todo exercício é uma atividade física, mas não necessariamente toda atividade física é um O exercício contrário não é físico. verdadeiro, né? Nesse caso, o contrário não é verdadeiro. Exatamente. E assim a gente tem também, né, como o nosso foco é o sedentarismo, a gente tem também alguma confusão com relação ao comportamento sedentário, né? Sim. Aí, se você quiser falar um pouquinho a respeito disso, fica à vontade, Tiagão. Isso é até legal a gente estar falando, porque, se eu não me engano, em 2014 fizeram escreveram uma carta para um editor de uma revista bem famosa na área de educação física, pedindo para que o termo sedentarismo fosse usado de maneira correta. Porque até então o que acontece? Fisiologistas e o pessoal que trabalha com esporte, eles estavam considerando sedentarismo as pessoas que não cumpriam as recomendações
das entidades de saúde para a atividade física, como a Organização Mundial da Saúde, Colégio Americano, que eles falam que para você ter um nível de atividade física que seja considerado para melhora da saúde, tem que ser 150 minutos de atividade física moderada, 75 minutos ou 75 minutos de atividade física vigorosa, ou um combinado de ambos, e que os fisiologistas da época utilizavam o sedentarismo para as pessoas que não cumpriam essa recomendação. E que, na verdade, o sedentarismo ele é muito mais complexo, ele é difícil até de se avaliar, a gente depois pode falar um pouco sobre isso, mas o sedentarismo, depois de muito esforço na literatura, hoje a gente define o sedentarismo como atividades em que você fica sentado ou deitado e que você gera um gasto energético menor que 1,5 METs, ou equivalente metabólico. Então, hoje, para a gente, sedentarismo, a gente considera isso a definição. Outra coisa interessante de falar, isso aqui é uma curiosidade, eu não sabia, eu acabei pesquisando hoje, que o sedentarismo ele origina da palavra latim sedere, não sei nem se pronuncia assim, né, mas sedere, e que significa estar sentado ou sentar-se. Sim. Então, daí a gente já começa a identificar um comportamento mais comum para quem é sedentário, quem tem altos níveis de comportamento sedentário, que é justamente estar sentado. Exatamente, Diego. E até para complementar, a partir do momento em que houve esse melhor entendimento, né, de que atividade física é uma coisa e comportamento sedentário é outra, o termo comportamento sedentário ele passou a ser um pouco mais entendido, né? Porque até então você falar que uma pessoa que não atinge a recomendação de atividade física suficiente, ela é sedentária, ou ela é inativa, que é pior ainda, porque se falar que a pessoa é Eu acho que esse inativa, termo é o pior de todos. Eu acho é que, hipótese comum. Então, eu assim, acho o nosso conceito de atividade física não estava sendo tratado da maneira ampla como merece, como é definido, né? Então, principalmente porque grande parte essas aferições aí de quantidade de atividade física, elas eram realizadas nos momentos de lazer, né, principalmente. E aí a gente sabe que o nosso cotidiano tem diferentes práticas de atividade física em vários domínios, seja no trabalho, seja, né, que na forma como a gente se desloca de um local a outro, né? Você pode passar 1 hora dirigindo, você pode passar 10 minutos a pé. Então, são diferentes acúmulos que nós temos de tempo e de intensidade ao longo do dia. Isso gera também diferentes contribuições no nosso gasto energético total, né? Então, somente concentrar ser sedentário ou não em 150 minutos na semana de atividade física, a gente está mexendo com de 2 a 3% do nosso tempo total. Né? E os sim. outros 97, 98% do que são feitos? Né? Então, a partir do momento em que isso começou a ser mais esclarecido, a gente começou a pensar mais assim no estilo de vida. Né? E quando a gente fala do estilo de vida, aí sim, o estilo de vida sedentário é aquele onde há a maior predominância de comportamento sedentário ao longo do dia. Mas nada impede que aquele indivíduo que segue as recomendações de atividade física também permaneça prolongados períodos nessas atividades. E a gente pode ter um fisicamente ativo com elevado comportamento sedentário. E o oposto, nesse caso, também é verdadeiro. A gente pode ter um indivíduo que ele não atinge níveis recomendados de atividade física, mas que ele não permanece tanto tempo assim em atividades sedentárias. E ele pode estar nesse meio tempo com atividades leves. Ela não entra nessa conta da atividade física suficiente, mas ela também não é atividade física sedentária. E acho que E, isso foi o que mais distorceu as evidências que a gente tem até então, a é, respeito da nossa área nesse sentido. e eu acho interessante você falar isso da pessoa que é fisicamente ativa, ou seja, ela tem mais de 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa, ela também poder ser sedentária. Porque tem alguns estudos que já mostraram que, mesmo a pessoa praticando altos níveis de atividade física, se ela passa mais de 5 horas em frente à TV, sentada assistindo TV, a chance de mortalidade dela por doenças cardiovasculares também é aumentada. Então, às vezes, você pratica muito exercício, fez lá só 1 hora diária de exercício intenso, mas você chega na sua casa e senta e passa o resto do dia sentado. Isso também é um fator de risco. Então, eu acho bem interessante você ter citado isso. E também é bom falar que, por exemplo, quando você confunde os termos sedentarismo, isso é ruim até para pesquisador. Porque
Porque a hora que a gente vai fazer, por exemplo, uma revisão de literatura, sistematizar a busca ou fazer uma meta-análise, isso dificulta na hora de selecionar os estudos, dá muito trabalho para selecionar estudo. Porque a pessoa está chamando sedentário pessoas que, teoricamente, não foi avaliado se era sedentário ou não. Exatamente. Ô, Diego, e até outra coisa que a gente tem enfrentado também é o seguinte: é difícil falar que, que uma coisa tem efeito independente em relação à outra, né? Porque, por exemplo, é difícil separar o que é atividade física e comportamento sedentário se a gente considerar só os dois extremos, né? Porque a gente não Sim. sabe o que o indivíduo faz no meio. E por isso que, às vezes, assim, a gente até entende, né, e vê também com bastante evidência de que o comportamento sedentário, ele tem fatores relacionados com a saúde, né, fatores deletérios, independentemente do tanto de atividade física que a pessoa possa realizar. Né? Mas por quê? Porque a estimativa é que a gente precisaria de um volume muito maior de atividade física moderada vigorosa para suprir um efeito deletério de 8 horas de comportamento sedentário, por exemplo. Né? O fato que 30 minutos diários teriam que ser aí extremamente intensos para suprir toda essa demanda, para promover tamanha aptidão, tamanha adaptação positiva, para compensar esse período. Então, quando passou a ser analisado essa permanência, foi vendo que é um efeito independente, justamente por quê? Porque o indivíduo ele pode ser fisicamente ativo e acumular comportamento sedentário. Então, a partir de então, esse melhor entendimento possibilitou que a gente investigasse um pouco mais. Só que o que acontece? Distorceu tudo que a gente já sabia. Né? Então, gerou-se um impasse em terminologias, em delineamentos de estudo, né? Em vários outros aspectos. Então, hoje em dia é muito difícil a gente pensar numa evidência de comportamento sedentário sem controlar pela atividade física que o cara faz. Sim. Porque ou ele está em comportamento sedentário ou ele está em atividade física. Uma coisa, ou um ou outro. Porém, quando ele Independente está em do atividade nível física, de atividade física. Ele pode estar em atividade física exatamente. rigorosa, moderada ou leve, mas ele está em atividade física. Exatamente. Então, e aí, por exemplo, se a gente considerar somente atividade física de moderada vigorosa, a gente perde toda essa lacuna de atividade física leve, né? E Que se a é gente uma parar para segunda pensar, evidência que vem vindo. os 30 minutos diários, quanto que isso equivale no total de horas que você fica acordado, né? Vamos supor que você fica umas 16 horas acordado, isso é menos de 0,6% ou 8%. Quantos por cento? Não sei, mas é Olha, bem pouco porcentagem. exatamente, é menos que 5%. Então, o que que Sim. acontece? Né? E além de tudo, qual que é o problema? Pensando no nosso estilo de vida, a gente. Ó, o Jeff, a gente tende a ter outros comportamentos sedentários ao longo do dia. Por exemplo, o indivíduo acorda e ele vai tomar café. Ele senta, ele passa meia hora sentado tomando café. Depois ele pega o carro e dirige por uma hora para o trabalho. Aí nesse trabalho ele passa 4 horas trabalhando sentado. Depois ele vai almoçar e passa mais uma hora sentado almoçando. Aí depois ele volta para o trabalho de novo, mais 4 horas sentado, volta dirigindo mais uma hora para casa. Chega em casa, liga a TV. Aí fica mais 3, 4 horas na TV. Entendeu? Então, assim, a gente tem diferentes domínios do comportamento sedentário também. E aí, apesar de tudo, o cara fala: não, beleza, eu vou dar uma corridinha. E aí ele tem 30 minutos de atividade de moderada, vigorosa intensidade. Então, ele tem as duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Né? No Então, é mesmo muito dia. difícil para a gente estar tratando os hábitos de vida quando a gente pensa toda essa variação que a gente tem do comportamento sedentário. E aí, uma possível e futura estratégia de saúde é a redução desses níveis, né? É fazer com que Sim. o indivíduo não permaneça tanto tempo em atividades sedentárias de maneira contínua, né? Então, é importante que a gente tenha essa ideia de que comportamento sedentário não é só não cumprir as recomendações de atividade física, mas sim permanecer prolongadamente na posição sentada ou deitada. E geralmente isso é muito associado aos comportamentos de tela, né? Ao uso Sim. de celulares, de computador, de televisão. E hoje a gente tem esse avanço tecnológico com tudo interligado, e hoje em dia é muito mais difícil a gente sair desse tipo de comportamento na vida cotidiana. Ó, a Marilane ela falou assim, muito complexo, Will. Na verdade, a gente pode até simplificar. É muito complexo mesmo, para a gente falar em termos de ciência, em termos de literatura, quando a gente pesquisa, quando a gente estuda. Mas, resumindo, basicamente é o que o Will falou. Se você, depois que você acorda, se você não está em tempo sedentário, em comportamento sedentário, você está se movimentando. Então, se você toma um café em pé,
é diferente do que você tomar o café da manhã sentado. Se você vai para o seu serviço de bicicleta ou anda para ir para o seu serviço, você está fazendo uma atividade física. Se você está dirigindo um carro, você está num comportamento sedentário, uma atividade que é sedentária. Isso a gente pode pegar todos os exemplos que vocês imaginarem em todos os domínios da atividade física, em todos os domínios do sedentarismo. Então, é isso. Se você não está se movimentando, você está em comportamento. Se você não está fazendo alguma atividade física, você está em comportamento sedentário. E a ideia que o Will está falando é justamente isso, que as estratégias têm que ser criadas para que a gente diminua e consiga estimular os nossos alunos, as pessoas que estão buscando saúde, a diminuir o tempo que elas passam sentadas e deitadas. É engraçado isso, falar isso, porque quando o Will me chamou para fazer a live, eu fui pesquisar, porque faz um tempo que eu já não trabalho com atividade física, eu trabalho mais com biologia celular, o efeito do exercício no músculo, no tecido adiposo, no fígado, então eu olho mais para dentro da célula, mas eu fui me atualizar um pouco para saber como que estava a situação da nossa área, e eu achei dificuldade, na verdade, eu não encontrei nenhuma recomendação para diminuição de comportamento sedentário. A gente tem, sim, as recomendações para melhorar o nível de atividade física, mas a gente não tem para recomendações ou guidelines, que a gente chama na nossa área, para que seja diminuído o comportamento sedentário, que a gente sabe hoje que é um dos principais fatores para o desencadeamento e desenvolvimento de diversas doenças crônicas. Exatamente, Diego. E nesse ponto a gente se depara com embates assim metodológicos também, questão de evidência, né? A gente que trabalha com essa área também, a gente nota que há diferentes instrumentos de avaliação, né? E isso gera distorções na hora de extrapolar os resultados, falta às vezes de ajuste, de delineamento aí dos estudos, para que haja um controle mais robusto das variáveis de exposição. Então, por exemplo, né, assim como a gente mencionou, medir o tempo de tela, hoje em dia não necessariamente o indivíduo pode estar em comportamento sedentário. A gente até fez esse comentário. Eu posso estar usando o meu celular, que é um dispositivo de tela, mas eu posso estar em pé na fila do banco. Quer dizer, se eu perguntar quanto tempo eu passo no celular, eu posso falar que eu passo 4 horas por dia, mas dos quais nem sempre as 4 horas é sentado ou deitado. Então, não seria uma avaliação de comportamento sedentário que não seria tão fidedigna assim, apesar da gente ter reprodutibilidade aí epidemiológica para isso, né? Quando a gente pensa também em análise epidemiológica, a gente tem que considerar o número de observações. Então, a gente tem aí amostras grandes, né, estudos aí de amostras agrupadas de diferentes países, de diferentes faixas etárias, inclusive. Então, a gente vai minimizando esses vieses interpessoais. Ao mesmo tempo que eu posso falar que eu acabo utilizando em pé o celular, tem gente que acaba passando muito mais tempo do que fala, né? Do que diz que fala, que passa. Então a gente também acaba equalizando esses fatores, mas é um tema muito complicado de se analisar, porque ele não tem uma exposição dicotômica, tem ou não tem. Não é um teste de gravidez, está grávida ou não está grávida, né? Não é um diagnóstico de hipertensão, não é um teste sorológico, por exemplo, para o novo coronavírus, como a gente tem agora, né, para ficar mais claro para o pessoal. Então, como não é uma variável dicotômica, como a gente não define se tem ou se não tem, a gente quantifica o acúmulo, e esse acúmulo ele é o mais variado ao longo do nosso dia a dia, isso vai começando a comprometer os achados, as associações. Tem estudos que encontram associação, tem estudos que não. Tem estudos que encontram associação mais forte do que outros, tem estudos que até encontram associação inversa disso. Então a gente fica perdido na área, né? Então até para o pessoal entender um pouquinho mais disso, queria que, se possível, você falasse alguma coisa sobre os instrumentos de avaliação que você tem contato, sobre o que você já sabe aí a respeito dessa área, para a gente conversar um pouquinho sobre isso também. Fica à Show de vontade, bola, Diego. Desde da minha iniciação científica, que eu fiz lá no laboratório do Celapan, com o professor Ismael, até o meu mestrado, que eu fiz também com o professor Ismael lá no Celapan, eu fui encarregado em trabalhar com todos os dados, todos não, mas 90% dos dados de acelerometria. Então, que a gente tinha uma parceria com um dos desenvolvedores do aparelho, do acelerômetro Actigraph GT3X, e ele enviou para a gente alguns aparelhos, acho que em torno de 100 aparelhos, e a gente começou a avaliar. Naquela época a gente trabalhava com uma população de mulheres na pós-menopausa, então a gente começou a avaliar os níveis de atividade física, os comportamentos sedentários dessas mulheres,
Então, hoje a gente sabe que para avaliar, por exemplo, comportamento sedentário, o acelerômetro é um dos principais métodos utilizados por dois motivos. Um é que ele consegue mensurar a quantidade de movimento que você faz, e ele passa essa quantidade de movimento para a gente em formato de contagens, que a gente chama no meio acadêmico de counts, e aí a gente consegue pegar esse counts e colocar no ponto de corte, então a gente vai saber, ó, se a pessoa está com menos de 100 counts, ela está fazendo um comportamento sedentário, ela está num comportamento sedentário. Se a pessoa está acima disso, atividade física leve, de 3 a 6 moderada e acima de 6 vigorosa. Então, essa é uma das formas que você avalia pelo acelerômetro. Aí tem um problema também, porque a definição de atividade física sedentária pelo acelerômetro, ela varia muito de artigo para artigo. Então, você vai encontrar artigo falando que 500 contagens, menor do que 500 contagens é um comportamento sedentário, e tem artigo que vai falar que é menor que 50. Tem artigo que vai falar que é menor que 100. O mais utilizado seria menor que 100. O padrão nosso hoje para avaliar é menor que 100. Mas isso é igual o Will falou, às vezes você está na fila do seu banco, vamos supor, o acelerômetro, para quem não conhece, você usa ele ou no punho ou na cintura. Geralmente a gente coloca na cintura. Então, se você está na fila do banco com o acelerômetro na cintura, em pé, você não está no comportamento sedentário. Mas o aparelho vai registrar zero contagens, porque você está de pé, você não está movimentando, ele pega o movimento. Então, ele vai considerar aquela sua estadia na fila do banco como comportamento sedentário. Então, como a gente está vendo, é bem complexo, existem diversos pontos de cortes. E eu até lembrei de um artigo que a gente publicou junto, Will, não sei se você lembra. Lembro sim. Ah, é Ele é um Jogaby, né? Sim, ele é uma das melhores Sabia. ferramentas. Eu gosto muito de acelerômetro e ele possui uma ferramenta muito interessante que poucos artigos ainda utilizam, que ele consegue mensurar as diferentes inclinações. Então, pela posição que ele está posicionado no indivíduo, ele consegue falar se o indivíduo está sentado, se o indivíduo está deitado, se o indivíduo está em pé. E aí a gente até publicou um paper junto, mostrando que as mulheres na pós-menopausa, que passavam mais tempo em pé, elas tinham melhores scores de qualidade de vida. E as que passavam mais tempo sentado e deitado, elas tinham pior score de qualidade de vida. Então, uma outra forma de se avaliar o comportamento sedentário pela acelerometria é você utilizar o inclinômetro. Eu não sei como que está o programa hoje em dia. Na época que eu utilizei, era muito trabalho para você tirar esses dados. Você tinha que exportar em PDF. Aí você, manualmente, mulher por mulher. Então, você imagina que a gente trabalha com uma amostra epidemiológica, PDF por PDF. Quanto tempo você gasta fazendo isso? Eu acho que hoje em dia eles já facilitaram. Outras formas de avaliá-las incluem questionários. Então, os questionários eles podem ser, eles geralmente eles fazem um feedback, né? Eles perguntam para você no questionário quanto você fez de atividade de comportamento sedentário no dia anterior, na semana anterior, ou às vezes sem falar algum período de tempo específico. E tem também uma outra ferramenta que tem sido apontada melhor na literatura para se avaliar o comportamento sedentário, que são os diários. Então você pede para a pessoa fazer um diário dela do dia. Então você pede um dia, 3 dias na semana, ou sei lá, alguns estudos mostram a semana inteira. E aí você tem todos os dias dela, o que ela fez. Então ela colocou lá que ela acordou, tomou café, então tomou café sentado. Aí ela foi para o trabalho andando, ou foi de ônibus, ou foi de carro, então você consegue saber se era um comportamento sedentário ou não. Então os diários eles têm uma vantagem em relação ao questionário. Qual que é o problema do diário? Quando você trabalha com amostra epidemiológica, igual o Will trabalha, igual o Diego Leite trabalha lá na Unesp, é muito difícil você, com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, analisar diário por diário. Convenhamos, é muito difícil. Então, nessas situações, talvez o questionário tenha um melhor uso, né? Um uso mais viável, digamos assim. Mas se você está pretendendo, por exemplo, avaliar o comportamento sedentário do seu aluno e você não tem um acelerômetro, que eu acho que a maioria das pessoas não tem, você pode pedir um diário para ele recordar 3 a 7 dias na semana, e aí você vai ter uma média mais ou menos de quanto tempo ele gasta por dia, e aí você pode adotar suas condutas em relação a isso, para saber se você vai aumentar, se você vai diminuir, como você vai fazer para diminuir, e coisas assim. Mas, em termos geral, o acelerômetro ele é melhor que o diário é melhor que questionário. Ô, Diego, e é legal também o pessoal ficar a par desses assuntos, principalmente porque a gama de questionários ela é bem ampla.
Nossa, isso Assim é como o tem, pior. Eu esqueci de falar, isso é o assim pior. como tem, assim como tem questionário para atividade física, também tem questionário para comportamento sedentário. E qual que é o problema? Isso tudo está sendo mutável pelo avanço tecnológico, por exemplo. Então, quando a gente pega, por exemplo, um questionário que ele é baseado em tempo de tela, hoje em dia o celular faz o papel da televisão, o celular tem a transmissão de séries, né, e serviços de streaming. A televisão tem a função Smart agora, que até então não tinha. Aí você pega questionários que são validados há 5 anos atrás, quando não tinha o Netflix, por exemplo. Né? São questionários validados há 10 anos atrás. A gente usou no último estudo epidemiológico nosso um questionário de Rosenberg, que ele é de 2010. Então, quer dizer, ele tem ali, por exemplo, quanto tempo você passa vendo filme. Legal, é atual, por exemplo. Mas está lá no DVD. Quer dizer, o DVD já é impraticável atualmente. Ninguém usa mais. Mas, exatamente. Então, quando você, às vezes, você separa por dispositivo de tela, atualmente a gente tem esse viés. Porque o celular hoje ele é capaz de ter jogos, ele é capaz de ter televisão, né, em transmissão ao vivo. Nós temos uma banda larga hoje melhor no país, né, então mais acesso à informação e mais atividades remotas, né, e síncronas, como a gente está fazendo aqui agora. Então, o uso do equipamento ele é diverso. Então, ele começou a entrar no ambiente de trabalho, ele começou a entrar no ambiente de lazer, ele começou a fazer uma parte cada vez maior do nosso dia a dia. Então, é natural que as pessoas hoje elas tenham muito mais tempo de tela do que elas tinham antigamente. Então, talvez não é só que aumentou o comportamento sedentário. Na verdade, aumentou a abrangência dos dispositivos de tela no nosso cotidiano. Né? Então, Sim. talvez esse tipo de questionário ele tem que ser pensado que ele pode ter esse viés, principalmente quando a gente vai analisar as possíveis associações que ele pode estar relacionado, para saber se pode não ter um fator de confusão nessas análises. Né? Então, também, o tempo sentado, ele também tem sido utilizado, ele até faz parte do questionário IPAC, que é o Questionário Internacional de Atividade Física, então já tinha o tempo sentado lá, mas também o problema da gente pensar no tempo sentado só em quantificar, tem a questão do viés de memória, né? Porque muito, às vezes a pessoa passa tanto tempo sentado, mas ela não consegue quantificar, passei 2 horas sentado agora, passei mais 3 horas depois, principalmente em menores fragmentos, então é difícil a gente analisar esse acúmulo. Agora, quando isso Sim. é feito por É meio... isso, porque tem um artigo mostrando que os pontos de cortes para comportamento sedentário, eles variam se você está usando aparelhos eletrônicos, como acelerômetro, e se você está usando self-report, autorreferido, coisas Exato, autorreferido. Por exemplo, se for aparelho eletrônico, é menor que 9 horas. Se for autorreferido, é menor que 7 horas de comportamento sedentário, para você não ter os malefícios tão grandes de estar em comportamento sedentário. Então, aí nisso a exato. gente vê que as pessoas tendem a subestimar o tempo que eles ficam em comportamento sedentário. Exato. E o que a gente tem visto assim é que, na verdade, o que a gente precisa combater é o acúmulo excessivo, né? Fugir do comportamento sedentário não dá. Não é, a gente também não pode, como eu tinha visto num paper anterior, a gente não pode endemonizar o fato de estar sentado, né? Isso é um comportamento natural do ser humano sentar-se. O problema é ficar 4 horas consecutivas sentado, ficar 6 horas sair de um equipamento, de uma atividade sentado e entrar em outra sentado também. Então a questão é que o que vem sido também direcionado, embora a gente não tenha os guidelines ainda para recomendações de atividade física, não tenha para comportamento sedentário tal qual nós temos para atividade física, mas a grande recomendação é que a gente fragmente isso, né? Que a gente passe a ter as quebras do sedentarismo, a fragmentação do sedentarismo. Então a gente passou a analisar que mesmo a pessoa que permanece 8 horas por dia em atividade sentada, ela pode a cada 30 minutos se levantar para tomar água, para pegar um documento em outro setor, se caso é no trabalho, né? Com relação ao teu lazer, você pode determinar um tempo que você vai fazer, por exemplo, vou assistir um capítulo da série e vou levantar, vou fazer outra coisa. E isso a gente precisa de parâmetros no dia a dia. Então a ideia é que a gente não acumule o comportamento sedentário. Então, basicamente, a maior evidência é essa. E aí, quando a gente pensa nisso, o que a gente tem que deixar claro também é que fazendo isso, a gente interrompe as exposições negativas do comportamento sedentário. Eu costumo falar que assim, é igual aquela Sim. massa de pão.
né? A avó da gente fazia aquele pão, colocava no forno lá para a massa crescer. E ela falava assim: não abre o forno, senão a massa não cresce. Né? Então, o que que acontece? Quando a gente levanta a cada 30 minutos, você promove uma quebra de homeostase. Você promove um aumento do gasto energético, uma melhor circulação sanguínea, uma ativação da musculatura de membro inferior. Né? Você inibe esse represamento da circulação sanguínea no membro inferior, que faz com que haja uma maior força hemodinâmica para que o sangue retorne. Então, tem uma série de adaptações que o comportamento sedentário faz que é negativos à saúde, e quando a gente pelo menos se levanta, a gente quebra essa exposição. Então, seria como se a gente fosse lá e abrisse o forno da nossa avó, né? E não deixasse essa massinha crescer, ou seja, não deixasse a gordura se acumular por aumento do gasto energético, não deixasse o efeito cardiovascular deletério se acumular no nosso organismo. Então, o que a gente tem visto agora é que essas interrupções do comportamento sedentário têm sido uma boa saída, embora a gente não tenha ainda a recomendação do que seria ideal. Mas o Sim. ideal é pelo menos fazer alguma coisa. Né? Então, Sim, por isso que a acho gente está. que isso é bem legal você está falando da quebra do comportamento sedentário. Eu acho que os primeiros estudos que surgiram foi lá em 2008, então faz bastante tempo que a gente já sabe que a quebra do comportamento sedentário tem efeitos benéficos para a saúde, então você diminui a Bruna falando aqui, gente, abrir o forno é a quebra, que didático, muito legal, gostei bastante. Então você Obrigado, obrigado, Bruno. diminui a mortalidade por doenças cardiovasculares, você melhora a homeostasia da glicose, você diminui a insulina circulante. Então são vários benefícios que você tem só de. A gente não está falando aqui para você levantar e sair correndo, não, é só você quebrar o comportamento sedentário e ir lá buscar uma água, andar mesmo, atividade leve. Então, essas pequenas mudanças no dia a dia e na forma que você pensa o seu dia em relação ao comportamento sedentário já são bem importantes. Exatamente. E assim, com relação também ao comportamento sedentário, até para o pessoal também ter ideia do que pode acontecer, né, digamos assim. Quando a gente permanece muito tempo no comportamento sedentário, a gente impacta muito o nosso gasto energético total. Né? A gente passa longos períodos aí gastando muito pouca energia. O Diego mesmo falou para a gente aí que a definição do comportamento sedentário é ficar sentado ou deitado por determinado período. Né? Então, por isso que a gente chama de comportamento sedentário. Não é sedentarismo, é estar em comportamento sedentário. Assim como um indivíduo que atinge as recomendações globais pode permanecer também. E quando essa pessoa está nesse comportamento, a gente reduz drasticamente o nosso gasto energético do cotidiano. Então, se você fica 6, 8, 10 horas nesse tipo de comportamento, você tem esse gasto energético seu reduzido por 6, 8, 10 horas. E aí, por mais que você tenha o seu gasto aumentado naqueles 30 minutos de atividade física de moderada, vigorosa intensidade que você faz, ele não é tão impactante para suprir toda essa demanda que nós passamos com baixo gasto energético. E aí, qual que é o primeiro impacto? O ganho de peso, né? Porque a gente afeta o nosso metabolismo basal, o nosso balanço energético. E aí a gente começa a acumular mais gordura também pelo ganho de peso, porque é um ganho de peso sedentário, não é um ganho de peso de adaptação fisiológica do treinamento. E aí a gente acaba passando determinados períodos nisso, muitas vezes interagindo com os equipamentos, com né, toda a acessibilidade tecnológica que nós temos, e esse tempo passa sem a gente se fazer conta. Né? Então a gente acha às vezes que demora muito passar 30 minutos fazendo alguma atividade, mas passa 4, 5 horas assistindo TV, assistindo série e fazendo outras atividades. Então o que acontece? Esse é o primeiro impacto. À medida que a gente aumenta o nosso peso corporal, a gente aumenta o nosso esforço cardíaco. Obviamente, à medida que a gente passa um prolongado período com baixa atividade física, a gente também tem uma tendência a perder capacidade cardiorrespiratória, porque o nosso corpo ele passa a ficar muito tempo inerte, sem exigências cardiovasculares. A gente precisa de estímulo, porque mesmo o envelhecimento ele faz com que você perda algumas adaptações, algumas funções são diminuídas, como a capacidade cardiorrespiratória. Então, se você não dá nenhum estímulo para o seu corpo, essa perda ou essa diminuição, ela vai ser mais acentuada. Então, se você dá um estímulo, você com certeza vai ter efeitos benéficos, né? Exatamente. E aí, qual que é o grande problema? Geralmente, o comportamento sedentário ele tem sido associado a outros hábitos de vida.
né? Como, por exemplo, a alimentação inadequada. A gente tende quem se alimenta, né? Vendo TV, fazendo outras refeições, tende a pegar alimentos mais práticos de consumo. Geralmente são alimentos industrializados, que têm um valor energético mais elevado, que são ricos em açúcares e gordura. Então, tem vários fatores que também contribuem para o aumento da nossa ingesta alimentar, do aumento da caloria ingerida, contraposto pelo prolongado período de pouco gasto. Então, a chance que a gente tem aí de ter um balanço positivo de calorias é grande. E à medida que a gente aumenta também o peso corporal e a gordura, a gente também aumenta a inflamação do nosso organismo. Porque a Sim. gordura, quanto maior a nossa adiposidade, maior a nossa sinalização de inflamação. Né? Então, nesse ponto, para o pessoal entender, a gordura me ajuda aí também, Tiago, com a parte fisiológica, que eu sei que você manja, mas a gordura, ela secreta substâncias, né? São chamadas de adipocinas. E essas adipocinas, elas têm uma função de sinalização, função de ativação de outras células, por exemplo. E essa sinalização das adipocinas, ela é em grande parte inflamatória no organismo. Então, ela pode aumentar a atividade do sistema nervoso autonômico, então aumentar a atividade simpática. Ela pode inibir a atividade parasimpática. Então, o pessoal entender a atividade simpática é aquela que promove aumento dos níveis de estresse, promove aumento da frequência cardíaca, promove contração da parede arterial para adaptação de períodos de estresse. Né? E o sistema parasimpático é aquele que reduz essa atividade, é aquele que promove o relaxamento, que promove uma estabilização da atividade neural. Então, a gordura ela inflama e ela tem efeitos positivos, positivos que eu quero dizer assim, de aumento, né, na atividade simpática. Então, a tendência é que a gordura sinalize mais inflamação e essa inflamação sinaliza mais atividade. Consequentemente, aumente a frequência cardíaca de repouso, aumente a rigidez arterial, aumente atividades do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é quem modula a atividade renal, quem modula a absorção de sódio e volume de sangue. E a partir de então tem uma série de fatores que são atrelados à gordura. Isso a gente só está falando na questão do ganho de peso, né? Sim. Então Mas eu tem N fatores. percebi que depende muito da localização da gordura, né? Tem uns estudos Exato. da professora Pedersen, que são clássicos, mostrando que quando as pessoas são fisicamente, elas chamam de fisicamente inativo, mas a gente vai chamar aqui de pratica a atividade física de maneira insuficiente, elas não cumprem as recomendações, então ela facilita o acúmulo de gordura em lugares ectópicos. Então o principal estoque de gordura é no nosso tecido adiposo. Pode ser subcutâneo, pode ser o visceral, mas é o tecido adiposo. Então, quando Sim, você é fisicamente inativo, como que ela chama, você tem o acúmulo de gordura em regiões que, teoricamente, não sabem lidar muito bem com lipídio, que é a musculatura esquelética, que é o seu fígado. Apesar do seu fígado ter a capacidade de acumular lipídio de maneira diminuída, ele não é um depósito de lipídio. O depósito de lipídio é o tecido adiposo. Então, você exato. pensa que os lipídios, eles podem causar inflamação, então essa inflamação pode ser no fígado, ela pode ser lá no seu tecido muscular, e isso vai fazer com que você tenha uma resistência à ação, por exemplo, da insulina no músculo. A gente sabe que o músculo, ele é um dos principais captores de glicose plasmática. Então, se você tem uma resistência à ação da insulina nesse músculo, a capacidade do seu organismo em captar glicose é diminuída. Então, aí é um dos primeiros indícios que você vê a quantidade de glicose aumentando em pacientes que estão com hiperglicemia. Se você olhar lá para o fígado também, esses lipídios, a gente sabe que esses lipídios, quando eles estão acumulados em grande excesso no fígado, eles têm a capacidade de gerar metabólicos que vão gerar inflamação no fígado. Então, a inflamação no fígado também vai gerar uma resistência à ação da insulina nesse fígado. Então, se pensar no fígado como um grande produtor de glicose plasmática, a insulina é o feedback negativo. Então, quando você ingere algum alimento, seu pâncreas é sensibilizado por esse alimento e libera a insulina vai lá no fígado e fala para o fígado, ó, a gente não precisa mais de glicose plasmática. Então, você pode parar de produzir glicose. Se você está com o seu fígado com uma resistência à ação da insulina, você está comendo muita glicose e seu fígado continua produzindo glicose. Então você vai ter hiperglicemia, que é um dos principais fatores, o primeiro passo, na verdade, para
a desenvolvimento da diabetes do tipo 2. Então, a inatividade física, ela gera um acúmulo de lipídios no tecido adiposo, no fígado, lá na musculatura esquelética, e esses lipídios, eles vão ter uma função, vamos supor, que deletéria para o organismo. Exato. E sabe o que é importante, Diego? Trazendo essas bases fisiológicas, a gente começa a ver que, assim como alguns estudos têm falado, que o efeito do comportamento sedentário, ele não é o oposto do efeito da atividade física, ou vice-versa. Né? As adaptações fisiológicas e metabólicas que nós temos, quando nós realizamos atividade física suficiente, quando nós temos ali nossa atividade física de moderada e vigorosa intensidade, seja ela em exercício físico ou não, nós temos adaptações positivas. Porém, quando nós estamos em comportamento sedentário, não é que há o oposto dessas adaptações positivas. Nós não temos uma piora do que a atividade física melhora. Nós temos uma série de efeitos metabólicos que são diferentes. E acredito que talvez por isso tem sido evidenciado que mesmo a pessoa que pratica atividade física suficiente, ela também precisa ponderar o comportamento sedentário que ela tem ao longo do dia, né? Porque ela fica exposta a outros tipos de efeito, né? Lógico que a atividade física atenua, mas não são os principais que ela causa, porque isso vem desenvolvendo à medida que o organismo ele fica prolongados períodos ali em muita homeostase, né? Nesse sentido de comportamento sedentário, e a intensidade que a gente pratica não é suficiente para se sobrepor. Então, a gente tem efeitos que são maiores do comportamento sedentário para o lado negativo do que os que são positivos para a atividade física, e, além disso, os mecanismos fisiológicos são diferentes. Né? Então, a gente não consegue inibir um somente aumentando o outro, mas a gente precisa reduzir aquele também. Né? Então, assim, eu diminui o gasto energético por conta do comportamento sedentário, então eu vou diminuir minha ingesta alimentar para inibir o ganho de peso. Beleza, você está inibindo uma adaptação negativa do comportamento sedentário. Mas tem outras metabólicas que não são tão dependentes assim diretamente de quanto de gordura você tem, mas de quanto o seu organismo está sendo exposto a esse tipo de comportamento, né? Do quanto isso pode gerar adaptações negativas. Então, acredito que por isso que é importante a gente deixar essa mensagem para o pessoal que a redução do comportamento sedentário ela é uma política de promoção de saúde diferente da promoção de atividade física moderada, vigorosa intensidade. Eu acredito que assim, né, a nossa expectativa é que haja aí futuras recomendações a esse respeito. E aí, Vamos amarrando ver a nossa... o que você acha? Começar a Perdão. mexer, fazer umas recomendações com o Ministério da Saúde, o que você acha? Então, cara, parece que a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde ela está trabalhando para um guia de atividade física da população brasileira. E eu acredito que dentro disso também vai ter um guia a respeito do comportamento sedentário. Mas a gente ainda não se sabe se é a respeito do acúmulo, como já vem sido pregado, ou se vai ter algum tipo de ponto de corte. Então, assim, a gente sabe que as limitações metodológicas são absurdas para que isso aconteça. Mas Sim. em terra de cego, quem tem um olho é rei, digamos assim. O que a gente aparecer de evidência, eu acho que já é vantajoso para pelo menos despertar uma promoção de saúde. Ou para ver se essa medida ela é impactante a nível populacional. Até para E que saber eu se isso costumo pode ser. falar também que um é maior que zero, né? Se você fizer alguma Exatamente. coisa, já está melhor que Exatamente. nada, né? Então, assim, é a política do melhor que nada, né? Então, É melhor que assim, nada. o que eu posso fazer? Diminui. Quanto? Sei lá, o que você puder. É melhor que nada. Mas, assim, dentro dessa, a gente entende que faltam diretrizes, né? Mas eu acho que a principal mensagem é fazer entender. Então, a partir do momento que a população entender que atividade física é uma coisa, comportamento sedentário é outra, já é um grande passo. Sim, A partir do momento que a população entender que o acúmulo de comportamento sedentário gera problema independente do acúmulo de atividade física, é outro grande passo. E aí, sim. como fazer isso é um terceiro passo melhor ainda. Né? Então, eu acho que essa é a nossa saída, é promover informação. Então, enquanto profissional de educação física, a gente sabendo dessas diferentes vertentes dos hábitos de vida, acho que a gente começa a ter munição para recomendar coisas que são benéficas para a saúde, seja dos nossos clientes, dos nossos familiares e que a gente convive. Principalmente porque isso pode afetar, inclusive, o resultado do nosso trabalho. Às vezes a gente pode ser um bom personal trainer, a gente pode ser um bom professor de educação física, seja escolar, a gente pode recomendar várias ações
mas às vezes a gente está esquecendo que 95% do dia da pessoa está afetando os nossos 5% que a gente está fazendo a intervenção. Eu acho Né? que Então, sim. talvez essa mensagem pode ser boa. Eu acho que isso tem que ser passado na televisão, tem que ser recado em aplicativo, tem que ser bem disseminado mesmo, para a pessoa entender que o comportamento sedentário ele é deletério, tão quanto você não cumprir, ou até às vezes até mais, as recomendações de atividade física pelos órgãos responsáveis. Exato. Ô, Diego, E então, assim, são para a coisas gente. básicas também, ó, são coisas básicas. A gente está ficando quase sem tempo, mas ó, uma vez eu assisti, eu falei para você, né? Eu assisti uma palestra do Pedro Halal, se não me engano. E ele estava falando de como quebrar o comportamento sedentário. A gente falou aqui que a quebra do comportamento sedentário ela tem efeitos benéficos para o organismo. Então, são coisas bem simples, mas que eu acho que se você fizer, você vai ter um ganho enorme. Como, por exemplo, se você assiste, por exemplo, a televisão sem controle remoto. Hoje a gente sabe que o tempo de tela é um dos principais fatores para, não só ele, mas é um dos principais comportamentos sedentários. Então, se você assistir a televisão sem o controle remoto, você se obriga, toda vez que você quer aumentar, trocar de aumentar o volume, diminuir o volume, trocar de canal, você se obriga a levantar para buscar esse controle. Pronto, quebrou o comportamento sedentário. Outra coisa interessante é se você estiver trabalhando no seu escritório ou no serviço normal, você não manter uma garrafa de água do seu lado, manter um copo de água, para você se obrigar toda vez que você tiver sede ir lá buscar uma água. Então você vai quebrar o comportamento sedentário. Outras coisas bem simples também. Hoje em dia a gente tem a fita, inclusive eu tenho a minha, que mede atividade física no geral. Então essas fitas, algumas delas, elas possuem a função de você pedir para ela dar um recado toda vez que você está muito tempo sentado. Então a minha, ela está ajustada para cada 30 minutos ela tremer. Na hora que ela treme, eu sei que eu tenho que levantar, sair da coisa que eu estou fazendo e quebrar esse comportamento sedentário. Então é uma das opções. Tem aplicativos no celular, tanto Android quanto iPhone, que também tem a opção de criar um alerta para te mandar uma mensagem falando, ó, levanta aí que você está muito tempo em comportamento sedentário. E hoje também tem outras coisas, é um pouco mais caro também, eu acho, mas são aquelas mesas de trabalho que, se você trabalha no escritório, ou se o seu aluno trabalha no escritório, você quer que ele promova melhor a saúde dele, ele tem uma mesa elevada, então ele pode trabalhar em pé. Isso faz uma diferença. A gente tem vários estudos mostrando que pessoas que trabalham em escritório, quando elas trabalham em pé, a chance de desenvolver doenças é menor, a mortalidade é diminuída. Então, são algumas dicas bem simples, bem bacana, que pode ajudar a melhorar o gasto energético e parâmetros relacionados com a saúde também. É legal isso, ô, Diego. E também, assim, na verdade, que o que a gente tem que promover é uma mudança de hábito. Né? E a gente sabe que o hábito a gente não muda do dia para a noite e nem na segunda-feira, né? Como sempre, todo mundo promete. Então, assim, às vezes parece pequenas ideias, mas são sementes mesmo. Né? É Sim, algo que a pessoa precisa identificar no cotidiano, uma maneira que ela pode trabalhar. Quando você ficar, por exemplo, uma hora é, lendo um artigo, como a gente fica, rodando uma análise em pé, né, numa bancada de trabalho, cansa. Né? E mesmo que a gente sim. não está fazendo a nossa atividade física de moderada, vigorosa intensidade, mas nós estamos em pé. E estar em pé não é estar em comportamento sedentário. Só de estar em pé, a gente já passa por um gasto energético de 1,6 METs. Ah, parece que não é nada, porque o Parece que não é comportamento nada. sedentário é até 1,5 MET. Mas fisiologicamente é muita coisa, porque muda-se a função hemodinâmica, muda a ativação de membro inferior, muda gasto energético. Você já está em pé, então para você sair de uma atividade leve para outra mais vigorosa ou permanecer nela leve por mais tempo, é mais provável. É muito mais provável do que você E eu estou sair dando um daquela exemplo, hein, Will? Olha totalmente lá. sedentária. Tô Exatamente. em pé. Está Eu estou sentado ainda, mas vou levantar daqui a pouquinho, né? Então, assim, são pequenas atividades que são muito importantes. E o que a gente vem amarrar nisso tudo é trazer para o pessoal também que pense nisso, nessa condição que a gente está atualmente, né? Da pandemia, que tem impactado a vida de todo mundo, né? Dos professores que têm que montar aulas, que têm que passar um prolongado período pensando. E, inclusive, quanto mais ativo tua função hemodinâmica tá, maior o aporte de oxigenação e glicose no cérebro. Melhora a tua atividade, melhora teu raciocínio.
uma vez que a gente está sentado ou deitado, a gente tende a ter uma redução dessa atividade cerebral. Então, talvez até de levantar, pode ser que as ideias fluam, pode ser que a Sim. tua aula melhore, a tua disposição energética também. Na hora que se você levanta, você tem uma clareza melhor. Exato. Então, assim, né, o que a gente queria deixar para o pessoal é essa ideia, né? Essa evidência que possa ser mais bem entendida. Né? E, assim, a gente tem visto que a Organização Mundial de Saúde lançou algumas recomendações na quarentena, que seria a pessoa fazer quebras ativas, se tiver escada, tentar subir e descer um lance de escada, pode ser uma quebra, por exemplo, trabalhei meia hora, uma hora no computador, beleza, vou subir um lance de escadas ali e vou voltar. Cara, vai atrapalhar você? Não, então por que não? Né? Então, assim, é uma interrupção. Não, vou lá buscar água, vou voltar, vou ao banheiro, vou voltar, mas eu vou interromper. Então, talvez, se você colocar regularidade nas suas atividades, isso é legal. Então, você pode Sim. usar um aplicativo para avisar quanto tempo você está tá muito tempo nessa atividade. Coloca um relógio perto para você ver quanto tempo você está trabalhando. Usa essas fitas de atividade. O meu do Polar também. Ele fala assim, é hora de levantar, é hora de se mexer. E aí, só levantando. Porque por mais que eu estou com ele no punho e estou trabalhando, lógico que ele tem um acelerômetro dentro dele também que detecta essa variação, ele detecta que eu não estou na posição em pé. Né? Sim. O logaritmo da posição em pé, a posição é diferente. Então, ele também me lembra disso. Então, esse uso da tecnologia também pode ser a nosso favor. Né? Não é só Muito bem para que a gente colocado. tenha acesso a séries, a conteúdos online, a vários outros fatores, mas continue em comportamento sedentário. Então, a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor e principalmente nesse momento, né, que a gente tem muita limitação de gama de atividades a serem feitas, né? Então, talvez, assim, brincar com seus filhos. Perdão, voltou? Voltou. Desculpa. Fiquei meio Então, perdido. brincar com as crianças, fazer um lazer ativo, pensar, ajudar na tarefa doméstica, pensar em fazer alguma coisa, lavar o seu próprio carro, fazer outras coisas no dia a dia, mesmo que dentro de casa. Né? Então, parece que isso, a coisa é de se evoluir em pensamento. Né? Então, eu acho que é algo nesse sentido. Vamos responder aqui a pergunta da Dani. Ô Dani, o que a gente tem falado aqui no final é que essa questão precisa ser uma mudança de hábito. Né? Essa questão de utilizar controle ou não é um exemplo. O que a gente precisa fazer é ter noção de que comportamento sedentário é uma coisa e atividade física é outra. Então, foi isso que a gente tentou trazer para você aqui a respeito dos outros conteúdos. Né? Então, assim, se você tiver, Tiago, perdão, estava lendo aqui. Se você tiver outras hipóteses aí a respeito da pandemia, a gente tem visto também que a pandemia ela tem sido muito associada a problemas mentais, a problemas de desordem de ansiedade, depressão, de vários outros fatores. E isso é muito combatido pela prática de atividade física, pela síntese de Sim. hormônios, por vários outros fatores do bem-estar. E o comportamento sedentário, nesse caso, ele tem sido associado a outras atividades, perdão, a efeitos deletérios também à saúde mental. Então, talvez a gente tentar se ocupar o nosso comportamento sedentário com atividades físicas que são, perdão, com comportamentos sedentários que são de linha produtiva, passa a ser mais interessante também do que só utilizar de comportamento sedentário de tecnologia para entretenimento. Né? Então, a partir disso, a questão da gente trazer mais conteúdo para o nosso tempo sedentário pode otimizar o nosso tempo e fazer com que a gente tenha momentos de lazer com mais disponibilidade e a gente consiga também usar isso no nosso cotidiano. Então, se você quiser também trazer algumas informações a respeito, fica à vontade, Não, Tiagão. eu vi um artigo que eu até vi por uma. Eu vi aqui no Instagram. Aí eu fui procurar e o artigo mostrou que pessoas que ficam durante a quarentena mais que 10 horas em comportamento sedentário, elas têm a chance de apresentar sintomas depressivos, de estresse, 39% aumentado. Então, às vezes, eu acho que, igual a nossa colega comentou, eu acho que é interessante, sim, a gente promover a atividade física, mas hoje a gente está vendo também que o comportamento sedentário, ele é um dos fatores deletérios, independente da atividade física. Então, sim, levantar